CBN Saúde. Agora 11h04 e a gente vem te fazer um convite. Segunda-feira é aquele dia internacional de começar a dieta, começar na academia. O convite é: vamos nos movimentar. Domingo, ontem, dia 10, foi o Dia Mundial de Combate ao Sedentarismo. Essa data lembra a importância da atividade física, seja ela qual for. Inclusive, uma pesquisa realizada pelo SESI, no ano passado, mostrou que 52% dos brasileiros não praticavam atividade física e que fez essa relação também da atividade física com o adoecimento. 72% das pessoas que praticavam exercício com frequência não tinham tido nenhum problema de saúde nos últimos 12 meses antes da pesquisa. Em compensação, quem nunca praticava atividade física, desses, 42% tinham sofrido algum problema de saúde ao longo do ano de 2022. Esses dados, então, dessa pesquisa de 2023. Para falar sobre esse assunto com a gente, nós recebemos o Rubens Mendes Júnior, que é profissional da educação física. Seja muito bem-vindo. Obrigado, bom dia aos espectadores, bom dia aqui, CBN. Rubens, conta pra gente o seguinte: você já trabalha há muito tempo com educação física e viu esse mercado mudar muito e também os tipos de atividades procuradas mudarem demais. Agora, e a receptividade das pessoas com a atividade física também mudou? As pessoas estão mais abertas ao exercício? Eu acredito que sim, tá? A gente tem muita oferta hoje, inclusive, né, desde o final dos anos 90, a gente passou pelos anos 2000, pelo boom da ginástica de academia, muito oferecimento, aulas com músicas, aulas com movimentos de luta, de condicionamento físico, com step, com trampolim, e vem CrossFit na sequência, que já traz um complexo de exercícios, e aí vem a Zumba, uma outra didática, uma outra maneira de dar aula de dança. Então a gente vem trazendo, durante todas essas últimas 2 décadas, muitas atividades dentro de academia que a pessoa pode, né, ela pode experimentar e ela pode entender qual que é mais importante para ela, inclusive dentro da própria área. Se é na aula de dança, vai ter um professor que ela vai gostar mais porque é mais visual, ele ensina melhor, né, mostrando os movimentos, e outro já fala melhor, né, ele explicitando um pouquinho mais e assim por diante. Antes da gente entrar nas modalidades, nas possibilidades para incentivar o pessoal a se mexer, vamos falar um pouquinho sobre o sedentarismo. O que caracteriza algo sedentário? Não é só o não ir à academia, mas todo o nosso dia a dia, né? Ficar sentado tempo demais, fica o tempo demais no ônibus ou no carro, isso tudo conta, né? Conta. Nós vemos muito o profissional de educação física, o personal trainer, as academias, eles levantam muito essa bandeira, porque justamente o cliente final, ele é a pessoa sedentária, né? A pessoa que já gosta de fazer academia, ela tem né, uma lista de academias aí de vários perfis diferentes para poder estar, instagramáveis, outras academias mais tradicionais, outras mais familiares, outros estúdios. E a gente também tem um trabalho ao ar livre, que daí entra uma outra concepção, que você poder sentir esse cheiro das árvores, né? Escutar um pouco assim do barulho da cidade, de repente você fica um pouco isolado, ou o contrário, você ir fazer caminhada num lugar um pouco mais isolado, com segurança. A ideia é que você não tenha uma vida que te leve somente a parte do movimento, mas também essa parte da alimentação. Às vezes a gente tem uma pessoa que frequenta 3, 4 vezes a academia na semana, já é um número muito bacana, mas ela fuma ainda, ela ainda bebe bastante aos finais de semana que seja, ainda arrisca um pouquinho na alimentação à noite, principalmente. Então, acho que está na hora de conscientizar um pouquinho o estilo de vida sedentário e não só a ação, né, do sedentarismo em si. Quando a gente fala da associação entre sedentarismo e doenças, a gente vê números tão alarmantes. A Organização Mundial da Saúde tem um dado que 1/3 da população mundial adulta é fisicamente inativa e o sedentarismo mata cerca de 5 milhões de pessoas por ano. É muita coisa. Inclusive, tem esse dado aqui de que quase 500 milhões de pessoas vão desenvolver doenças cardíacas, obesidade ou então outras condições atribuídas à falta de atividade física entre 2020 e 2030. Como é que a atividade física mexe com o nosso corpo para evitar essas situações? Acho que o primeiro fator, o fato de você precisar estar, né, em pé, não conseguir ficar com alguma coisa na mão, como por exemplo um celular, você está às vezes viciado em TikTok,
é uma dopamina rápida, né? Um videozinho curto, engraçado, o outro é triste, você chora, o outro é sério, você presta atenção. Então você fica muito nessa troca. Por vezes, ou você acaba indo no banheiro, leva o celular porque você não consegue ficar sem assistir, ou você não vai ao banheiro, né? Você vai protelando o máximo que você pode. E isso se carrega também ao Netflix. Eu sou muito visual. Eu, Rubão, sou muito visual. Eu gosto de assistir seriado, eu gosto de um filme baseado naquele livro. Então isso prende a gente à tela, mas você precisa ter um pouco mais de consciência. Vai no banheiro, vai tomar uma água, levanta um pouco, se espreguiça. E isso já demonstra que você quer mudança, que você quer algo diferente. Ah, acho que eu vou comer um pacote de bolacha recheada. Melhor você comer uma fruta. Ah, mas como é que eu faço essa troca de uma hora para outra? A gente não faz nada. A gente precisa aos poucos ir escolhendo o que nós podemos ir mudando, até ir acostumando com isso daí. E é o que você colocou, é mais fácil, né, então a tela na mão o tempo A todo, velocidade é muito televisão. mais fácil, por exemplo, eu em vez de descer e dar uma volta no quarteirão, muito mais rápido eu ia até na despensa, pegar um pacote de batata frita, por exemplo, e já passo na geladeira que é caminho e pego mais uma Coca-Cola e assim por diante. A gente tem que tomar muito cuidado, as combinações que nós temos dentro de casa, porque tem coisa que combina com tudo. Refrigerante combina com tudo, com doce, com salgado, né, até com fruta. Se você comer uma fruta e quiser tomar um refrigerante depois, não vai fazer diferença para você. Mas a gente tem que entender isso daí. Às vezes, comprar em quantidade menor, se você não consegue tirar de uma vez, substituir por água. Né, a gente tem dados aí o quanto você deve tomar água por dia, por peso e assim por diante. Então, tantas informações de nutricionistas, né, de pessoas que trabalham também, inclusive com estresse, né, o psicólogo, o psiquiatra, né, pessoas que trabalham com terapia, falando muito disso daí. E fica até a dica, né? Às vezes o profissional de educação física ele recebe uma proposta para que ele atenda um cliente só para caminhar 3, 4 vezes por semana e ele se nega. E só que ele se nega porque ele queria oferecer mais. Então ele erra né, ele acha que é uma vantagem ele querer oferecer mais, mas eu acho que ele tem que começar às vezes só caminhando com essa pessoa, porque a partir dali ele consegue, né, com consultas, aí entra a parte da consultoria, né, conseguir mudá-la aos poucos. E às vezes também você vai ser a pessoa que vai fazer com que ela faça uma outra atividade que você não ofereça. O mais importante é que ela passe por você e fale, se não fosse o profissional fulano, eu não estava fazendo um pilates, se não fosse pelo profissional fulano, eu não estava fazendo corrida. E eu não sou nem profissional da corrida e nem sou profissional do pilates, por exemplo. Então a gente tem que ter essa conscientização do profissional também. Esses pequenos estímulos fazem muita diferença na hora de mudar algo, né, e a gente não está falando só: "Ah, mas é para evitar diabetes, AVC", não é isso. Até insônia, como você falou, a questão de terapia, né, então muitos profissionais da saúde mental indicam também o exercício físico para estar atrelado a esse tratamento, né. Exatamente. Vamos pegar crianças, por exemplo, tá? A gente tem as crianças que se você dá o celular na mão dela é muito rápido, é mais rápido ainda do que pra gente. A ela é mais fácil, é mais viciante. E aí na hora de ir para um judô, na hora de ir para um futsal, algumas atividades extracurriculares, por exemplo, você tem aquele mau humor né, da criança indo, ela não quer fazer, ou ela começa a reclamar, ou ela começa lá tendo alguma atitude, bateu o pé na bola errado, ai, machuquei, acho que não vou terminar. E aí ela já quer ficar sentadinha esperando. Então, desde pequeno a gente já tem que entender esses sinais, a gente tem que tentar fazer um pouco mais de movimento, criar algumas situações que a criança tem que fazer algo, né? A gente está habituado a que, eu tô com sede, você vem e traz o copo d'água na mão da criança, ensinar desde pequeno, levanta, vai pegar, você foi no banheiro já? Vai no banheiro. Então tudo isso aí tem a ver conosco, com os pais. Então se a gente, né, prezar isso daí desde essa parte educacional, a gente vai criando também os novos adolescentes e os novos adultos, né, melhor também, menos sedentário. Inclusive chegou uma mensagem de um ouvinte nosso aqui, o Júnior Battaglini, que, mandou assim: "Qual que é a diferença entre atividade física e exercício físico?". Não Bacana. necessariamente eu preciso estar fazendo exercício para fazer uma atividade física, né. Exato. A recomendação é que seja sempre de moderada para mais. O que é moderada para mais? O Dr. Santarém, por exemplo, é um grande estudioso da nossa área. E ele fala muito que a caminhada ela é saudável, sim, boa para a circulação, né? Para você ter um condicionamento, né? O seu metabolismo está um pouco mais em dia, mas o interessante é que você tem intensidade no que você faz. E aí que tá. O exercício físico, normalmente, ele vai te levar a que você faça algo que te fortaleça, que no caso é a musculação, pode ser exercícios com peso livre, pode ser calistenia, pode ser o crossfit, né? O que a gente tem hoje nas informações, tudo que você trabalhar com sobrecarga de peso, né? Fazendo exercício, você tem um ganho de massa muscular, que é o que vai
com o tempo, te dá muito mais longevidade. Ficar mais tempo em pé, mais tempo sentado, ter vontade de fazer coisas, de praticar esportes. Nós temos históricos de pessoas que vêm com 50, 55 anos, começando a descobrir a atividade física, né? Porque ou foi se aposentando, ou teve que vir por causa que o médico mandou mesmo, senão não tinha jeito. Mas a ideia principal é que a gente também entenda e respeite. Então, a atividade física é tudo aquilo que você pode fazer sozinho, sem orientação. Já o exercício físico, ele deve ser orientado. E eu não estou só levantando a minha bandeira, porque se a gente fala para você fazer um tratamento dentário, você precisa ir no dentista, você precisa fazer alguma avaliação médica, você tem que ir no médico, assim por diante. É Então, aquilo, né? Escovar o dente, passar o fio dental, a gente faz sozinho, mas para fazer o tratamento exatamente. precisa do profissional. Perfeitamente, essa foi a ideia. Então você pode caminhar, correr, se você tem piscina, né, à sua disposição, você pode nadar, se você souber, mas na hora do exercício é importante você entender que você precisa de uma orientação, de uma forma geral, até porque às vezes você pode estar fazendo algo que você não gosta e com certeza mais adiante você vai parar. Esse acho que é um ponto principal, né? Todo mundo fala, ah, eu vou começar, começo de ano, a gente ainda está em março, tem gente colocando ainda a listinha de desejos em dia, e segunda-feira é o Dia Mundial do Vou Mudar de Vida. Mas às vezes a pessoa começa um exercício que ela vê que os outros gostam muito, mas que não tem nada a ver com ela, e ela vai acabar parando mesmo, né? Como é que funciona isso de identificar o que é melhor para cada um? É muito importante nessa modalidade você conhecer, por exemplo, vamos falar de uma modalidade só. Você está na academia fazer musculação, mas é interessante que você tenha contato com outros profissionais que trabalham ali na academia. Por quê? Porque daí vai ter um que vai te explicar de uma maneira melhor, ou que ele se comporta de uma maneira melhor, que você se sente mais atraída pelo exercício a partir disso. Então, às vezes, por falta de compreensão do exercício, por ser chato, às vezes, né, você está ali, você não está entendendo o que você está fazendo. Então, desde a explicação, que não tem que ser uma coisa detalhada cientificamente, que faça você ir pesquisar o que que é quadríceps, né? Mas desde que seja bem orientado, onde é que você está trabalhando, por que que você está fazendo isso, por que grupos grandes facilitam, né, um trabalho mais forte, por que grupos menores você precisa fazer mais isolado, mas você pode usar. Então, toda essa concentração de informação, ela dando aos poucos, vai fazendo com que você também se estimule, voltando, em qualquer uma dessas áreas que você escolher. Porque tem a ver com o perfil. Uma pessoa mais auditiva vai ouvir melhor, mas tem que ter alguém que fale bem. A pessoa né, visual vai enxergar melhor, mas tem uma pessoa que mostra, que né, ela é referência visualmente muito bem, e aquela sinestésica. Que às vezes ela fica meio perdidona, mas se você falar, por exemplo, assim, ó, quando você for agachar, você tem que pensar que você vai sentar numa cadeira um pouquinho mais afastada de você. Você sabe o que é isso, você associa isso, então você também ajuda esse tipo de pessoa. Então vale a pena você prestar atenção antes de trocar de modalidade em quem está orientando. E aí você pode, de repente, ficar nela mesmo, porque você só precisava trocar de técnico, né? De um profissional ali que atende você. Estava me contando que desde os anos 90 trabalha com educação física, Uhum. e no início da entrevista você até citou, né, algumas das modas que foram e chegaram, e a gente vê que tem pessoas que são muito apaixonadas por determinada técnica. O beach tennis está super em alta, crossfit Sim. está muito forte, o pilates está muito em alta também, em voga ultimamente, e a pessoa se apaixona por aquilo e quer fazer todo mundo se apaixonar, mas o que serve para um nem sempre serve para o outro, né? Exato, exato. A gente tem as pessoas que vendem aquilo ali como nunca, porque ela se apaixonou, mudou muito a vida dela. E isso é válido. Mas a gente às vezes tem que tomar um pouco de cuidado, né? De tanto que a gente oferece, 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 vem comigo, vem comigo. Então, às vezes a pessoa ela entende, ela sabe que você é apaixonada por isso, mas ela nesse momento ela não quer ir. Ela sente que a energia em você é muito alta quando você fala disso. Então, de repente, ela está criando coragem, porque se você for se transformou naquilo, às vezes ela está querendo se transformar em alguma coisa, mas ela não é o tempo dela. Ou até, às vezes, o exercício. Porque você foi fazer a aula de musculação que a pessoa tanto te chamou para ir junto com ela, você foi e de repente você não gostou. É um direito que você tem. E normalmente a pessoa pode ficar um pouco ofendida, mas essa pessoa tem que estar preparada para orientar ela, de repente, para outras atividades também. Eu gosto muito de falar que você precisa ser multi. Então você, né, quanto mais coisa você fizer e tiver condição disso, melhor. Você falou do beach tênis. Tem pessoas que treinam na academia e também treinam jogam beach tênis. A pessoa que ela gosta de andar de skate, de long, né, uma coisa que ela não faça nem manobra mais, mas ela curte ainda o vento no rosto, tal, mas ela vai para academia, faz o treinamento dela. Então é muito importante a gente sempre manter esse multi, né? A gente está sempre tendo mais contato com coisas diferentes. A pandemia mudou alguma coisa nessa questão de relacionamento com a atividade física e com espaço para fazer essa atividade?
Mudou bastante. Hoje é difícil você ver uma academia que não esteja o tempo todo com pessoas fazendo. Antigamente era fácil, né? Ou era começo da manhã, na hora do almoço começou, né, depois de uma certa época, e aí, né, das 6 em diante, a academia é lotada até as 8 ali. Hoje já você vê a academia mais cheia o tempo todo. Nos horários de pico até um pouco mais difícil, já tem outras academias que vai fazer isso ficar um pouco mais escoado por causa do valor, né? Elas vão aumentando um pouco também para você poder, mas essas academias low cost, nesse sentido, você entende que hoje elas têm uma concentração muito maior de alunos e ela também pode ser até flutuante. O que importa para eles, na verdade, é manter aquela continuidade. Aí você vai para outras empresas, você vai para o beach tennis, você vai para outras atividades pagas, por exemplo, você vê um nicho diferente de pessoas, inclusive aquelas umas que só querem fazer aquilo lá. Por quê? Porque o ambiente que atrai ela. Muitas vezes a pessoa não quer ficar num ambiente que não atrai. A gente tem que pensar pelo outro lado. Outras vão só para foto, né? É uma coisa natural, para todo lugar é assim. E outras se descobrem. Eu, por exemplo, me descobri no ar livre, né? Treinar ao ar livre na pandemia, porque até então eu fui criado dentro de academia. Para mim, a vida era dentro de academia. Então, essa descoberta, a pandemia mostrou para muita gente, porque foi a primeira coisa que liberou para poder fazer exercício. Mountain bike, andar de bicicleta que seja, né? O beach tênis, corrida. Então, muitas dessas áreas que são ao ar livre, elas foram, né, jogadas assim ao céu, de tão, né, a explosão foi muito grande. E ainda tem essa possibilidade de você fazer alguma atividade dentro da sua própria casa, né? Então, saber que você não precisa, de repente, ter uma academia toda montada, mas fazendo alguns exercícios funcionais, com um pezinho ou outro, um investimento pequenininho, você não precisa dar desculpa. Ah, mas eu não tenho tempo de ir na academia. Ah, mas vai ficar caro para mim. Muitas vezes basta querer. Sim, exatamente. As pessoas falavam que isso não ia dar certo, né? Que isso aí era só durante a pandemia, que depois ia acabar. Existem profissionais que trabalham só com isso, existem profissionais que trabalham híbrido, né, com essa parte online também, e profissionais que acabaram entendendo que você pode otimizar alguns horários, que às vezes é ruim para você se deslocar, você pega toda a sua parte da manhã e tenta fechar, por exemplo, com aulas ou com até personal trainer mesmo, online. O que vai diferenciar isso aí? A maneira que você enxerga como você trabalha. Para mim funcionou, por exemplo, muito bem, obrigado, na pandemia. Eu cheguei a dar 90 aulas por mês coletivo, aula de ginástica coletiva. Então, quer dizer, as pessoas entravam num certo horário, né, pré-determinado já. Entrava no link? Exatamente, entrava no link. Eu não cheguei a dar live, eu não cheguei para o Instagram, para o Facebook fazer uma live de exercício. Eu só fiz exercício em sala fechada. Então, assim, você tem um nicho aí, profissional falando, comercial, que você pode trabalhar e você tem que só se especializar, entender. É o tempo de fala, né? Às vezes você está aqui falando com o aluno, ele vai receber lá 3 segundos, 5 segundos depois a informação. Então você tem todo um aparato, mas o online ele veio, ele funcionou. Eu até alguns meses atrás eu ainda tinha um grupo, mas eu aos poucos também fui saindo. Eu gosto muito de estar andando, né? Estar nos lugares, né? Assim, ver pessoas que eu sempre vi. Eu não tive a coragem de falar assim, vou abrir um negócio meu, por exemplo. Eu gosto ainda de andar. E a gente entende também que tem pessoas nesse sentido, que às vezes ela vai para academia porque ela gosta de ver as pessoas que estão lá, ou só do fato dela andar na rua, é diferente. Então, se a gente comparar o treinamento e o trabalho home office, o treinamento é bom porque você já está dentro de casa, você toma banho, você já está limpo, você já sai, se precisar e assim por diante, já tem uma vantagem, né? Ou você não precisa acordar tão cedo para se deslocar e tal, já está ali se você faz de manhãzinha. E o trabalho home office, por exemplo, ele prejudica, por quê? Porque não tem parada, você não tem deslocamento de um lugar até o outro, dar uma olhada na paisagem, sentir o cheiro da chuva, não, é o tempo todo lá dentro. Então é isso que às vezes a gente não pode confundir. Às vezes a pessoa que faz o home office, ela tem uma necessidade de sair para fazer exercício, né? E às vezes a pessoa que está fora, ela tem necessidade de ficar em casa para fazer exercício. Você colocou uma questão importante, a Roseli, nossa ouvinte, mandou uma mensagem assim: eu tenho preguiça de andar porque eu já ando a pé o tempo todo, e aí eu me sinto cansada demais. O filho dela faz calistenia. Ela está perguntando o seguinte: eu posso tomar algum estimulante? Ou qual que seria o segredo para aquela pessoa que, eu já ando a pé, então ela já faz alguma atividade, mesmo que não seja um exercício, mas aí ela chega tão cansada que ela não tem a coragem, assim, mas eu tenho que parar agora e fazer um exercício físico. Qual que é a dica? Ela já faz a atividade dela, né? O caminhar dela não é jogado fora, a gente tem que entender isso daí. Tem muita gente que fala, não, eu já faço exercício, eu venho a pé para o trabalho, vou embora.
E, inclusive, né, muitas pessoas fazem isso e isso é totalmente louvável. Mas o cansaço, aí ele vem determinando outras coisas, né? Dar uma visitada, no caso dela, que é mulher, visitar ginecologista, endocrinologista, ver como é que estão, né, os minerais, ver como é que estão as funções dos órgãos, né? É importante dar uma olhada nisso daí. Segunda coisa, não é interessante que ela caminhe mais, que se ela já faz isso, né? Então é interessante que ela faça um trabalho muscular para ganhar mais massa muscular, para a resistência dela aumentar, para ela ter mais disposição. Aí a gente vem falar do sono, né? A gente tem muitas famílias procurando médicos agora porque o filho não está crescendo. O que está acontecendo? Mas ele dorme a hora que ele quer, ele passa o tempo que ele quiser sem fazer nada, e não vamos nem falar só de celular e joguinhos eletrônicos e tudo mais. Vamos falar de não fazer nada mesmo, que às vezes ficar lendo só, ou ficar só ali paradinho com um brinquedinho na mão. Então, tem todo esse aparato. A gente às vezes não tem vontade de fazer as coisas porque a gente vai se colocando no ato de não fazer nada. Então, no caso dela, a melhor coisa é já fazer algo que volte à disposição dela, que seria mais indicado aí trabalhar com musculação. A calistenia, por exemplo, é um tipo de musculação. Rubens, para a gente encerrar, só reforçar, atividade física não tem idade, como você disse, pais, sim, estimulem sua criança a brincar, a fazer alguma coisa ao ar livre, jogar bola, correr, pular, para que ela tome esse gosto pela atividade, né? E até lá na frente, os idosos não esperar também chegar no médico e o médico obrigar, falar, olha, tem que fazer agora. Se a gente trabalha isso ao longo da vida, fica muito mais fácil cuidar da saúde, né? Exato. Eu venho de uma criação que meus pais não faziam exercícios, mas o meu pai era muito ativo, minha mãe também era muito ativa, né? Trabalhava na escola durante a semana, mas em casa ela sempre estava fazendo alguma coisa no fogão, sempre estava fazendo alguma coisa em casa. Era difícil ver todo mundo deitado, sentado, assistindo alguma coisa. O meu pai fez a mesma coisa, ia limpar o quintal, ia mexer no barracão. Então, a gente também automaticamente, né, joga isso daí. Então, desde de pequeno, é interessante que você estimule. E, infelizmente, chegou num ponto, por exemplo, meu pai não brincava comigo. Eu brincava. Ou era sozinho, ou era com alguém, com as crianças do bairro e tal. E hoje está muito esperando, né? O pai tem que brincar, ele precisa estimular sim. Mas muitas vezes a gente sabe que vai ter o pai ou vai ter a mãe que o tempo não ajuda nisso daí. E aí é onde entra algumas atividades extras. Então, se você tem centro, né, comunitário esportivo, se você tem clubes que oferecem, vocês têm condições de levar essas atividades extras, que é que vão educando essas crianças novas a você ter mais vontade de não ser um sedentário depois quando você crescer. Com certeza. Rubens, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Agradeço. Nós conversamos com Rubens Mendes Júnior, que é profissional da educação física, e estava conversando com a gente aqui, dando várias dicas para a gente combater o sedentarismo. A gente termina com esse convite, então, para a gente se mexer um pouquinho mais a partir desta segunda-feira, agora 11h26.